Fala galera do Me Salva, tudo bem? Nessa aula vamos fazer mais um exercício de oscilações, tá? Então vamos dar uma olhada aí no que a gente tem. A gente tem duas partículas que estão se movendo aqui, ó. A posição delas é uma função do tempo e no caso aqui, funções cosseno, tá? Isso me indica, se tu é um cara familiarizado com funções cosseno, tu já viu que é um movimento oscilatório, tá bem claro. Se tu não é, o que a gente pode fazer? A gente pode plotar essas funções aqui, fazer gráficos dela, né? E daí dar uma analisada. Olha só, a gente tem aqui essas duas funções, ó. No nosso eixo horizontal, o que a gente tem? A gente tem o tempo, tá? Então, aqui no eixo horizontal, eu tenho o tempo. E no meu eixo vertical, eu vou ter a posição. Então, aqui eu vou indicar a posição com um x, beleza? E aqui nesse gráfico fica bem claro, ó, que para vários tempos diferentes, as partículas elas estão na mesma posição. Olha só, aqui o vermelho indica a partícula 1 e o verde indica a partícula 2, né? Então, olha só, aqui, para esse tempo, que eu não sei qual é por enquanto, ó, eu tenho que a partícula 1, ela está lá no menos 5, na posição menos 5. Aí, o que acontece? Vai passando o tempo, ela vai para cima, vai para baixo e voltou para a posição menos 5. Então, isso aqui me indica que é um movimento oscilatório, ó. Para vários tempos diferentes, eu tenho as partículas na mesma posição e elas fazem isso nessa função cosseno aqui, tá? Então, a gente vai dar uma analisada agora e vai descobrir algumas coisas sobre esse movimento dessas partículas, tá? Então, eu tenho aqui a partícula 1, que eu vou dizer a posição dela vai ser o x1, né? Dada por essa função cosseno aqui. E a partícula 2, daí a posição dela é o x2, né? É dada por essa outra função aqui, cosseno, beleza? Então, vamos ver aqui o que a gente quer descobrir. Primeiro, a gente quer descobrir de qual ponto que elas saem, ou seja, para quando o tempo for zero, qual é a posição dessas minhas duas partículas, tá? Então, vamos começar vendo da partícula 1. Como é que a gente vai descobrir? A gente vai pegar aquela função da partícula 1, da posição da partícula 1, e vai botar zero aqui no tempo, tá? Então, eu vou ter 5, que multiplica ali o cosseno de 2t, aqui no caso, o t vai ser zero, então de zero, né? 0 vezes 2 segue sendo zero, mais π sobre 3, tá? E aí a gente pode, se não souber o cosseno de π sobre 3, pode botar numa calculadora, multiplica por 5, né? Isso aí vai dar 2,5 metros, tá? Então, no tempo inicial, o que está acontecendo? A minha partícula 1, ela está em 2,5 metros. Agora, vamos ver a partícula 2. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez para a partícula 1. Olha só, a gente pega a equação da posição dela e joga ali o tempo igual a zero. Então, a gente vai ter aqui 4, que multiplica o cosseno de zero mais π sobre 2. E aqui a gente tem o cosseno de π sobre 2, que é zero, então isso aqui tudo vai zerar. Isso aqui vai ser 0 metros. Então, muito bem, ó, a partícula 2 estava na posição 0 quando a gente começou a contar o tempo, e a partícula 1 estava na posição 2,5 metros quando a gente começou a contar o tempo. Agora, vamos ali para a nossa próxima pergunta, tá? A gente quer saber qual é a posição da partícula 2 quando a partícula 1 passa pelo menos 4 metros. Passa pelo menos 4 metros a primeira vez, tá? Porque ela vai passar pelo menos 4 metros diversas vezes. A gente quer saber quando vai ser na primeira vez, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Olha só, a gente vai pegar a equação da partícula 1, tá? E vai igualar isso aqui, ó, a menos 4, porque vai ser no menos 4 metros. Com isso aqui, a gente vai conseguir, ó, descobrir o tempo, tá? A gente vai descobrir em qual tempo que ela estava passando ali pelo menos 4 metros. Depois que eu descobrir esse tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação da posição da partícula 2 e vou jogar esse tempo aqui dentro, o tempo que eu descobri através da partícula 1. E daí vou calcular qual era a posição da partícula 2. Então, vamos começar aqui, ó, descobrindo o tempo, né? Então tá, eu sei que a partícula 1, ela está em menos 4 metros. Então, eu tenho aqui, ó, menos 4 vai ser igual a 5 vezes o cosseno de 2t mais π sobre 3. Beleza, agora o que eu tenho que fazer? Eu passo esse 5 aqui dividindo, e daí eu vou tirar o arco cosseno dos dois lados, para tirar esse cosseno aqui e esse 2t ficar de fora. Então, tirando o arco cosseno dos dois lados, eu vou ficar aqui, ó, no lado esquerdo, 2,49, tá? Porque eu apliquei ali o arco cosseno, então vamos deixar indicada aí a operação que a gente fez, né? A gente fez aqui um arco
cosseno dos dois lados, né? Então, aqui também um arco cosseno, tá? Fizemos um arco cosseno dos dois lados. Aí, nesse lado vai cortar o cosseno com o arco cosseno, e aqui nesse outro lado a gente tem que tirar o arco cosseno de menos 4 sobre 5. Tá bem, então vou ficar aqui 2,49, e isso aí vai ser igual a 2t mais π sobre 3. E aí agora é só isolar o tempo, né? Então, isolando o tempo, olha só, eu vou chegar aqui, o t ele vai ter que ser igual a 0,72 segundos, tá? Então, aqui, esse vai ser o tempo em que a partícula 1, a partícula 1, né, ela vai estar em menos 4 metros. Agora, a gente vai pegar esse tempo aqui e vai jogar na equação da posição da partícula 2. Aqui, olha só, um detalhe muito importante. Quando tu tira esse arco cosseno aqui, é importante que, se tu for fazer essa conta na calculadora, tudo esteja em radianos, tá? Porque a gente está trabalhando aqui com tudo em radianos, senão vai dar tudo errado, beleza? Então tá, então aqui a gente achou o tempo, agora a gente vai pegar a posição da partícula 2 e vai jogar esse tempo ali dentro, tá? Então olha só, a gente tem aqui a posição da partícula 2, temos o tempo, agora é só ajeitar as coisas. Então a gente vai ter que o x2, ele vai ser igual a 4 vezes o cosseno de 3 vezes 0,72 mais π sobre 2. Beleza, então, isso aqui, ó, fazendo a conta do que tem aqui dentro, vai ser a mesma coisa aqui. 4 vezes o cosseno de 3,73, 3,73, então aqui, ó, fazendo essa soma. E aí agora é só botar na minha calculadora aqui o cosseno de 3,73 e multiplicar por 4. E aí isso aqui vai dar menos 3,32 metros, tá? Então essa aqui, ó, era a posição da partícula 2 quando a partícula 1 passou pelo menos 4 metros ali a primeira vez. Então é isso aí que a gente fez, né? A gente pegou a posição da partícula 1, igualou a menos 4 metros, descobriu qual era o tempo, depois com o tempo a gente chegou na posição da partícula 2 e descobriu aí a posição da partícula 2. E agora vamos então para a nossa última pergunta dessa aula. Olha só, a gente quer saber quando que as duas partículas elas estão se encontrando pela primeiríssima vez, né? Então a gente pode olhar aqui, ó, dar uma olhada no gráfico, tá? A gente tem aqui o nosso gráfico, a gente quer saber qual que é esse ponto aqui, ó, onde elas se encontram pela primeira vez. Na verdade, a gente não quer saber qual que é esse ponto, a gente quer saber em qual tempo que elas estão se encontrando ali pela primeira vez, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai igualar as posições das duas partículas, né? Porque elas estão se encontrando, então isso aqui vai ter que ser igual a isso aqui, as posições delas têm que ser as mesmas, beleza? Então, a gente vai igualar essas duas posições aqui, tá? Então, a posição da partícula 1, a gente vai ter 5 vezes o cosseno de 2t mais π sobre 3. Isso aí vai ter que ser igual aí, ó, a posição da partícula 2, né? Então, vai ter que ser igual aqui a 4 vezes o cosseno de 3t mais π sobre 2. E aí agora, só resolver isso aqui e achar o tempo, tá? Então, resolvendo isso aí, a gente vai achar o tempo, e o tempo em que elas vão se encontrar pela primeira vez vai ser 0,3595 segundos, tá? Então, esse aqui vai ser o tempo em que as duas partículas se encontraram pela primeira vez. Obviamente, vão ter muitos mais tempos onde elas se encontram, né? A gente consegue ver aqui claramente no gráfico, ó. Aqui elas estão se cruzando de novo, depois aqui, depois mais várias outras vezes, né? Aqui, então, a gente está trabalhando só com tempos positivos. Se a gente trabalhasse com tempos negativos, também a gente poderia ir para trás e ver para quais tempos elas se encontrariam antes, né, da gente começar a contar. Porque a gente diz que o zero vai ser onde a gente vai começar a contar. Antes do zero a gente não está contando, seriam os tempos negativos. Mas as coisas também estão acontecendo por lá. Beleza, então, nessa aula foi isso, a gente analisou aí o movimento de duas partículas, vimos algumas coisas como o tempo, a posição delas no tempo que a gente começou a contar, no tempo zero, depois, qual era a posição da partícula 2 quando a partícula 1 era menos 4 metros, e por último aí, quando que elas se encontram a primeira vez, em qual tempo que elas se encontram pela primeira vez. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Grandíssimo abraço e usem protetor solar.